Bom dia, graça e a paz do Senhor. Amém. Privilégio muito grande, mais uma vez, estar com os irmãos e irmãs. Queria convidá-los e convidá-las a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 5. Nós leremos a partir do verso de número 21. Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e, vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Temos dois milagres aqui. Muito interessantes. O primeiro milagre é o dessa senhora. O segundo é da ressurreição da filha de Jairo. Mas eu queria começar primeiro falando sobre o que aconteceu com essa senhora, a diferença entre ela e Jairo, e depois a gente continua falando sobre o que aconteceu com a filha de Jairo. O Jairo era um homem importante. Ele era o líder da sinagoga. Um homem, portanto, que era líder na sua comunidade, porque você está numa região onde a fé é que dá o tom de toda a atividade da comunidade. E ele vem a Jesus pedir um favor. O que ele está fazendo aqui é bastante temerário, porque os membros da sinagoga, os principais, não viam Jesus com muito bons olhos. Jesus era um outsider. Ele era reconhecido como um mestre em ascensão, um profeta, com uma ação nunca vista em Israel, muitos milagres, muitos prodígios, mas ele não era muito bem aceito na instituição como tal, porque ele era um mestre muito independente. Ele não estava submisso a outros mestres. Ele tinha a sua própria proposta de interpretação de Moisés. Na verdade,
todo o trabalho de Jesus e todo o ensino de Jesus estava em dizer a todo o povo de Israel o que é que Moisés realmente ensinou. Então, nesse sentido, ele se opunha aos outros mestres muitas vezes. Algumas vezes, algumas das suas falas coincidiam com alguns mestres reconhecidos, outras vezes iam de encontro, num choque brutal até. Então, Jesus não era exatamente muito benquisto. Ele era visto de longe, com cuidado, com reservas. Então, um líder da sinagoga ir buscar a ajuda de Jesus era bastante temerário, principalmente para o líder, é óbvio. Mas pai é pai, né? A gente é pai antes de qualquer outra coisa. Então, ele está com a filha morrendo e ele vai até Jesus. Agora, é interessante que ele chega a Jesus munido de uma teologia. Ele não chega munido de fé. Ele chega munido de uma teologia, de um enunciado. Ele chega para Jesus e diz assim: olha, minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Isso aqui não é um gesto de fé. Isso é um enunciado. Isso é uma proposição teológica. Qual é a proposição teológica que tem aqui? Ele é um profeta. Os profetas são canais da bênção de Deus, do poder de Deus. Então, se ele for até a minha filha e ele alcançá-la em vida, impuser sobre ela as suas mãos, a bênção de Deus passará por ele, atingirá a minha filha e ela será curada. Isso é um enunciado. Isso é um enunciado. Inclusive, não é uma fé na pessoa de Jesus. Porque poderia ser qualquer profeta. Qualquer profeta cabe nesse enunciado. Não é Jesus. É porque Jesus é um profeta onde esta manifestação da graça de Deus está presente e testemunhada. Então é isso. E ele chegou em Cafarnaum. Então, ótimo. É a melhor ocasião para ele chegar mesmo. E aí o Jairo vai e faz um enunciado teológico. Não tem nada de errado com enunciados teológicos. É preciso ter enunciados mesmo. Porque quando você diz que crê em Deus, tem um conteúdo aí, né? Do que você está falando? Tem que ter um enunciado. Quando você fala que crê em Jesus, tem um conteúdo aí. Não é? De que Jesus você está falando? Que é exatamente a fala de Pedro, lá em Mateus 16, quando Jesus pergunta o que diz o povo sobre o Filho do Homem, e os discípulos respondem, uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros que é Elias, outros que é João Batista, ou seja, que o Senhor tem o mesmo poder que eles têm, que o Senhor é a retomada dessa escola profética, não é? Representado por Jeremias, por João Batista, por Elias, que era uma escola profética contundente, uma escola profética que exigia arrependimento de Israel e que propagava a necessidade de rompimento com qualquer tipo de idolatria e exigia uma submissão inquestionável a Deus. Era uma escola profética, representada por Elias, por Jeremias e por João Batista, profetas contundentes, que desafiaram Israel. Que é muito interessante, porque muitas vezes nós falamos de Jesus, e a gente fala de Jesus como uma pessoa calma, serena, tranquila, uma voz melíflua,
uma voz muito pausada e tal, doce e adocicada. Mas os contemporâneos de Jesus não ouviam assim, não. Os contemporâneos de Jesus o colocaram na escola profética representada pelos 3 mais contundentes profetas que Israel conheceu: Jeremias, Elias e João Batista. Não é interessante isso? Que mudou a nossa leitura de Jesus em relação aos seus contemporâneos? Muito bem. Quando Jesus pergunta, então, aos discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? O Pedro, inspirado pelo Senhor, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E dá uma resposta completa, porque o Cristo, o ungido, aquele que todos nós esperávamos para libertar, e que é ao mesmo tempo uma das pessoas de Deus. É uma revelação. O próprio Jesus disse isso para ele, isso é uma revelação. O Pedro disse em bom português: Tu és Deus que vieste em carne e osso para nos salvar. E aí Jesus disse: Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra não é Pedro. A pedra é Jesus conforme a descrição de Pedro. Por isso enunciados são importantes. Se um camarada quer que Jesus é o maior de todos os líderes que a humanidade já conheceu, é verdade, mas isso não o faz membro da igreja de Jesus. Se ele disser que Jesus é o ser humano por excelência, um exemplo a ser seguido, é verdade, mas isso não o faz membro da igreja de Jesus. Se ele disser que Jesus é o mestre por excelência, um iluminado que trouxe revelações únicas, como dizia Vitor Hugo. Vitor Hugo dizia, em cada um dos grandes referenciais morais da humanidade, nós vimos uma luz que se acendeu. Quando Jesus de Nazaré apareceu, nós vimos o sol. Então, é verdade, é o maior de todos, mas isso não faz membro da igreja de Jesus. Qual é a confissão dos membros da igreja de Jesus? E que os torna membros da igreja de Jesus? Que Jesus Cristo é Deus, que veio em carne e osso para nos libertar. Ele é o Deus Filho que se fez o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então tem um enunciado, e precisa ter enunciado mesmo. E é sobre esta pedra, este enunciado, Jesus, na descrição de Pedro, revelada pelo Pai, como o próprio Jesus afirmou, é que se sustenta a igreja. Aqui que a igreja está sendo construída e edificada, na profunda convicção de que Jesus Cristo é Deus, que abandonou a sua glória, que veio em carne e osso para nos libertar. Então, enunciados são importantes. Agora, é preciso lembrar sempre que os enunciados não substituem o relacionamento pessoal com Cristo. Os enunciados, por mais corretos que sejam, não substituem o relacionamento com a pessoa de Jesus. E dependendo do enunciado, pode afastar. Por exemplo, o enunciado de Jairo afasta, porque ele diminui Jesus. Aliás, fica muito esperto. Todas as vezes que você vir ou ouvir um enunciado que diminui Jesus, sai fora. Porque esse enunciado não fala do Jesus que se revelou de forma contundente na sua morte e na sua ressurreição. Então, é extraordinário perceber que é possível ter N enunciados. Ele tinha um enunciado sobre Jesus. Jesus é um profeta, todo profeta é um canal da bênção de Deus. Se ele for e impuser as mãos sobre a minha filha, ela vai ser curada, portanto, obviamente, poupada da morte. Enquanto ele vai acompanhando Jesus, que acede ao seu pedido, que é muito interessante, que Jesus não exige nada dele, pelo menos por enquanto,
Parece que Jesus compreende que isso é o máximo que ele pode chegar. E que em fazendo isso, ele já está, de fato, se expondo demais. Porque Jesus não diz nada. Jesus apenas acena com a resposta positiva e começa a ir em direção da casa de Jairo. Nesse ínterim, com uma grande multidão comprimindo Jesus, vem uma senhora. Essa senhora tem uma enfermidade crônica e uma enfermidade legislada pela lei de Moisés, que inclusive a impede de estar no meio da multidão. Mas ela está desesperada. Ela gastou todo o dinheiro que tinha. Os médicos não conseguiram ajudá-la. E, claro, que a medicina de antanho não tem nada a ver com a medicina que nós conhecemos hoje. Mas o fato é que ela tentou de tudo e não conseguiu. E ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. É diferente de ter um enunciado teológico sobre Jesus. Ela ouviu falar que Jesus era único. Que Jesus fazia o que nunca havia sido visto em Israel. Ela ouviu falar de Jesus. Que Jesus era único. Que Jesus não podia ser comparado com nenhum dos profetas que o antecederam, porque nenhum dos profetas que o antecederam falaram como ele falou e fizeram o que ele fazia. Ele era único. Ela ouviu falar de Jesus, que Jesus carregava em si algo que nunca tinha sido visto em Israel. E ela deduziu que Jesus não era apenas alguém que carregava algo, ele era alguém. Ele era alguém único e especial. Ele era alguém diferente. Ele era alguém que não podia ser comparado com nada que o houvesse antecedido. E ela pensou consigo mesma, porque ela não podia comunicar com ninguém. A enfermidade a tornava amaldiçoada. Não lhe permitia estar no convívio com os demais. Então, qualquer comunicação dela com quem quer que fosse, era um risco tremendo. Porque ela não tinha ideia da reação das pessoas. E as pessoas podiam simplesmente dizer: o que a senhora está fazendo aqui? E a multidão que comprimia Jesus poderia se tornar a grande algoz daquela mulher. Ela não podia correr esse risco. Mas ela começou a trabalhar com a seguinte compreensão. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Olha a diferença. Olha a diferença. O Jairo disse: se você tocar a minha filha, ela será curada. Ele tem um enunciado teológico. E ele não está vendo Jesus como uma pessoa única. Ele está vendo Jesus como mais um profeta. Fazia muito tempo
que não havia profeta em Israel. De repente apareceu João Batista e agora Jesus, filho de José, da aldeia de Nazaré. Gente que ele provavelmente conhecera, com quem ele convivera. Eles são muito próximos. Então Jesus é mais um profeta e ele tem toda uma teologia sobre a ação do profeta. Ele tem todo um enunciado, ele sabe como funciona o profetismo em Israel. Então ele tem todo um enunciado e ele coloca Jesus como mais um naquela lista de profetas que ele conhece e cuja ação ele é capaz de descrever. Ou é Jesus de Nazaré, mas se fosse João Batista, ele teria dito a mesma coisa. Se fosse qualquer outro profeta, ele teria dito a mesma coisa. Ele tem um enunciado sobre o profetismo em Israel. E ele disse, então, se você for e tocar, a coisa está resolvida. A mulher disse o contrário. Se eu tocar, as vestes, não preciso nem tocar nele. Ela tem uma outra visão de Jesus. Mas absolutamente outra visão de Jesus. Jesus, para ela, é a encarnação do poder de Deus. Não é um canal do poder. É a encarnação do poder. Tudo que toca nele fica impregnado desse poder que ele encarna. Dessa glória que ele encarna. Dessa graça que ele encarna. Dessa misericórdia que ele encarna. Basta tocar na veste dele. Ele é a encarnação da graça de Deus. Ele não precisa fazer nada. Se eu simplesmente tocá-lo. E ela vai e faz isso. No meio da multidão. E aí a hemorragia estancou na hora. E ela sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Agora, o que ela não esperava é que ela tivesse provocado Deus. Isso é impressionante. Ela provocou Deus. Um ser humano que provocou Deus. Porque imediatamente Jesus parou. Imediatamente. Quem me tocou? Os discípulos, Senhor, é mais fácil perguntar quem não lhe tocou. Tem uma multidão aqui. O pessoal está empurrando a gente. Nós estamos tentando aqui proteger o Senhor, mas está difícil. Ele disse, não, alguém me tocou. Porque de mim saiu o poder. Eu quero saber quem me tocou. Então, para Jesus, tem uma grande diferença entre empurrar e tocar, né? Tem um bocado de gente me empurrando. Mas uma pessoa me tocou. Uma pessoa sabe quem eu sou. Eu quero saber quem aqui sabe quem eu sou. Alguém aqui sabe de mim. E eu quero saber quem. Imagina a situação constrangedora. Primeiro dos discípulos, que não estão entendendo Jesus mesmo.
Mas o senhor vai parar aqui no meio da multidão mesmo? Vou. Não anda mais nem um passo. Não. Quero saber quem me tocou. Aí, imagina a situação dos discípulos, Jesus parado e os discípulos dirigindo-se à multidão, diz: olha, alguém tocou Jesus, por favor, se manifeste. E o povo, atônito, dizendo: mas do que ele está falando? E o Jairo começando a ficar desesperado. Porque Jesus parou. E a parada de Jesus está pondo sob prova o enunciado de Jairo. Porque Jairo está correndo contra o tempo. Jesus tem de chegar rápido. Porque a morte não espera. A morte não se submete. A morte não pede licença e não aguarda ninguém. O senhor tem de andar. Você não vai andar? Não, alguém me tocou e eu quero saber quem foi. Aí imagina o constrangimento. Os discípulos sabem que Jairo é uma autoridade. E esse negócio de autoridade é um negócio meio estranho, né? Porque é um emblema. Então, é uma autoridade. A autoridade é uma coisa emblemática. A gente fica com aquela sensação que tem de fazer alguma coisa. Tem uma autoridade, tem de fazer alguma coisa. Muito chato ficar a autoridade do lado e você aqui calado. Tem de fazer alguma coisa. Você vai buscar uma coisa, você pergunta se a pessoa está precisando. É uma autoridade. Jesus para em detrimento da autoridade. Para descobrir uma pessoa. Por aqui, você começa a perceber com que é que Deus se relaciona. Jesus para. Para Jesus era muito bom contar com a simpatia do chefe da sinagoga. Porque está todo mundo na cola de Jesus o tempo todo ali, desconfiado. Tem um chefe da sinagoga favorável a mim, conta muito. Mas Jesus para descobrir uma pessoa. E aí você percebe que Jesus tem uma outra noção de autoridade. A autoridade para Jesus tem quem tem fé. Porque uma pessoa com fé arrancou o poder de Jesus. E ele quer ver quem é que tem essa fé. Quem tem essa fé que arrancou o poder de mim? Que coisa impressionante. Aí aquele constrangimento e os discípulos perguntando e aquela situação bizarra, todo mundo se perguntando do que eles estão falando no meio dessa multidão, e o Jairo desesperado. E o Jairo está sozinho, porque mais tarde vão chegar os amigos de Jairo. Ele está sozinho, ninguém foi com ele. O que quer dizer que os amigos de Jairo não apoiaram-no. Não acharam que ele estava tomando a medida correta. Você vai dar prestígio para esse profeta? E ele foi sozinho. E agora Jairo está numa situação complicada, porque o enunciado dele está fazendo água, o barco está adernando, Jesus está parado.
Os amigos dele vão acabar com ele. Vão dizer para ele: escuta, nós lhe falamos, não vá atrás desse profeta, a gente nem sabe quem ele é. E Jesus está procurando uma pessoa. Até que a senhora se deu conta de que a pessoa, a protagonista é ela mesma, que Jesus não vai andar, que os discípulos não vão parar de dizer: gente, por favor, se alguém sabe do que Jesus está falando, porque a essa altura não dá para falar mais nada. Olha, se alguém sabe do que é que Jesus está falando, por favor, se apresenta, porque Jesus não vai sair daqui. Jesus não vai sair daqui enquanto você não se apresentar. Aí a senhora vem e diz e conta a história dela. E Jesus diz para ela: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica curada do teu mal. Coisa extraordinária isso. Primeira lição que a gente aprende aqui, entre tantas, é que Jesus é sensível à fé. Então creia. Creia. Sabe o que eu gosto dessa senhora aqui? Que essa senhora não fala por Jesus. Conheço muita gente que fala por Jesus. Aí você diz: não, como assim? Você está falando dos pregadores, por exemplo, você? Não. Não. Eu estou falando do pessoal que quando vai orar diz assim: mas e se não for a vontade de Deus? Será que eu posso orar? E se não foi isso que Deus quer? Como é que a gente ora? A gente ora, Senhor, seja feita a tua vontade. Como que a gente ora? Como é que a gente sabe se a gente deve orar por isso ou não, se é ou não a vontade de Deus, porque Deus só faz a sua vontade? Eu gosto dessa moça, dessa senhora, porque ela não fala por Jesus. Ou seja, se Jesus vai dizer não, ele vai dizer sozinho. Eu não vou dizer não por Jesus. Eu vou até ele. Eu vou até ele. Eu vou lá e vou tocá-lo. Se ele disser não, então é não. Mas eu não vou dizer não por Jesus. Eu vou orar. Eu vou buscar. Eu sei que Jesus é Deus que vem em carne e osso para me salvar. Não é possível que ele não possa me atender. Ele veio me buscar. Ele veio nos buscar. Eu vou falar com ele. Eu vou buscá-lo, eu vou tocá-lo, eu creio nele. Eu sei quem ele é. Eu não tenho uma teoria sobre ele. Eu sei que ele é a encarnação da graça de Deus. Como disse o apóstolo Paulo aos Efésios, que em Cristo foi nos derramada superabundante graça. Ele é a encarnação da graça de Deus, a encarnação da bondade de Deus, a encarnação da misericórdia de Deus, a encarnação da glória de Deus. Porque Moisés, quando queria ver Deus, Deus disse para Moisés: você não pode me ver. Porque se você me vir, você desaparece. Moisés disse: mas e a tua glória? E o Senhor disse: vou colocá-lo então atrás da pedra, entre mim e si uma fresta. E eu vou fazer passar toda a minha bondade. E você verá a minha glória. Jesus é a encarnação da glória.
Eu tenho uma leve desconfiança que naquele dia Moisés viu a cruz. Quando o Senhor disse, eu vou fazer passar por você toda a minha bondade. Naquele dia eu tenho uma desconfiança de que Moisés viu a cruz. Porque lá está estampada toda a bondade de Deus. Toda a misericórdia de Deus. Então eu vou a Jesus. Se ele quiser dizer não, eu aceitarei o não dele. Mas eu vou a Jesus. Porque ele é a encarnação da bondade de Deus. E eu vou a Jesus, porque Jesus presta atenção em quem crê. Porque ele parou. Ele parou. Eu quero saber quem sabe de mim. Porque quem crê, sabe de Jesus. Jesus é Deus que veio em carne e osso para nos libertar. Eu vou até Ele. Então, meu irmão, minha irmã, quando você estiver diante da luta, da dificuldade, não fica tentando defender Deus. Não fica tentando adivinhar o que Deus pode ou não fazer, o que Jesus pode ou não fazer. Vá a Jesus. Ele pode dizer não? Pode, claro que pode. Se não for o melhor para você, ele vai dizer não mesmo, e vai dizer não porque a vontade dele é o melhor para você. Mas não se antecipe a Jesus. Tem um montão de gente se antecipando a Jesus. E aí não coloca diante do Senhor a sua angústia, a sua dor, a sua luta com fé. Ele vai me dar uma resposta. E as orações vão ficando vazias. É verdade que nós não devemos gastar toda a possibilidade da oração conosco. A oração é principalmente um instrumento para mover a história. Para interceder, para mudar tudo. Pastor Eli vai falar sobre a nossa responsabilidade cívica. A gente pode orar. A gente pode interceder pelo Brasil, como ouvimos uma oração agora de manhã. Porque Deus ouve oração. Deus ouve quem crê. Deus reage à fé. Porque a fé é um presente de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. É presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém ache que tenha mérito. Mas redunda em boas obras, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais ele de antemão preparou para que andássemos nela. Então, vá a Jesus, toque Jesus. Creia. Não deixe a oração ficar vazia. E quando é que a oração fica vazia? Quando ela tem de satisfazer um enunciado, antes de ser um relacionamento com uma pessoa. Esse era o problema de Jairo. A oração dele era fria. Porque a oração dele não era uma conversa com uma pessoa, era a satisfação de um enunciado prévio, que dava a ele, inclusive, as desculpas necessárias diante dos seus amigos para ir procurar aquele profeta. Que grande equívoco! A gente não faz enunciados, a gente ora. A gente ora, a gente clama, a gente acredita,
A gente sabe de Jesus. E é interessante que falava ele ainda com a mulher, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga. Então ele estava sozinho. Os amigos não o acompanharam. A quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Essa fala tem todo um ar de sarcasmo. Nós te falamos, né? Nós lhe dissemos: não faça essa bobagem, você vai se expor, não vai dar certo. É uma briga entre teólogos aqui, gente. É uma briga entre enunciados. O Jairo tem anunciado, os outros mestres têm outro. E pelo enunciado dos outros mestres, não valia a pena Jairo se arriscar desse jeito. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, eu gosto disso aqui, que Jesus não liga para má notícia. Isso é ótimo. Eu gosto disso. Jesus não liga para má notícia. Chega uma má notícia. Olha, isso é de deixar o sujeito de cabelo em pé. Minha filha morreu. Eu tenho 2 filhas. Eu me coloco no lugar desse homem e digo: eu entraria em pânico aqui. Minha filha morreu, eu avisei você que você tinha de me acompanhar, você tinha de parar aí para sei lá o quê. A moça já não estava curada. Por que você tinha de parar? Por que você tem de saber? Por que você expôs a mulher? Mas Jesus não expôs a mulher, Jesus expôs a fé. Jesus deu uma mensagem para todo mundo. Viram o que é fé? A fé simplesmente toca. Toca. Vamos tocar Deus. E aí chega a má notícia. E Jesus, diz o texto, sem acudir a tais palavras, não teve nenhuma reação. Jesus não liga para má notícia, não presta atenção em má notícia. E nós temos de aprender com Jesus a não prestar atenção em más notícias. Nós ainda não tocamos Jesus, eu não sei ainda qual é a última palavra. A última palavra quem dá é Jesus. Eu ainda não fui a Jesus, eu vou lá tocá-lo. E depois eu digo se essa notícia é a notícia final ou não. Antes eu vou lá tocar Jesus. Jesus disse para o chefe da sinagoga: não tenha medo. Continue crendo. Agora o enunciado acabou. Agora o chefe da sinagoga tem de decidir se vai acreditar naquele ser que está diante dele, mesmo sem conseguir agora compreender tudo o que está vendo, ou se vai acreditar na morte, na notícia dos amigos, que já previram que isso ia acontecer. Agora, não tem mais enunciado. Acabou. Acabou. E o que é extraordinário é que o chefe se converteu. Porque a conversão é a aquisição da fé. Quando Jesus deixa de ser uma história. Tem uma música dos Vencedores por Cristo, que um montão de gente canta.
mas não canta mais como ela foi escrita. Até porque só gente como eu, que não entrou na arca, mas pisou na lama do dilúvio, é que sabe como é que ela foi escrita. Só os jurássicos como eu é que se lembram qual era a intenção do autor quando escreveu a música, que é aquela música que todos nós conhecemos, que diz, nas estrelas vejo a sua mão. Então o autor, ele vai dizendo que ele vê nas estrelas a mão de Jesus, que ele sabe o sentido do Natal, porque isso é história e tal, e que Jesus é uma história, que ele até acredita. Até acredita. Mais um dia, Jesus deixou de ser uma história. Deixou de ser um enunciado. Mais um dia, seu poder, seu amor, senti. Um dia, sua imensa graça eu recebi. E descobri que ele não vive longe lá no céu. Mas que ele está comigo agora. Que todo dia eu sinto seu cuidar. Que ele está aqui me ajudando a caminhar. E que ele agora é tudo que eu tenho. Ele é tudo para mim. Então, a música foi criada em 2 momentos. Ela descreve 2 momentos. Ela tem 2 movimentos. O primeiro movimento é do sujeito que até está numa cultura cristã, sabe de Jesus. Ah, ok. Não, eu sei. Não, vejo, é tudo bonito. Deve ser Deus mesmo que criou isso, porque pensar que tudo isso aí veio do acaso, é meio complicado. Não, deve ser Deus mesmo. Jesus, não sei o sentido do Natal, sei tudo. Conheço a história. Mas um dia, deixa de ser história. Eu sinto o seu amor, eu recebo a sua graça. E eu percebo que ele não está lá longe. Ele está aqui. Foi o que aconteceu com Jairo. Agora você tem de decidir, meu amigo, se você está diante de um profeta que você entende, porque você sabe sobre o profetismo em Israel, ou se você está diante de alguém que você não entende, que não cabe na sua cabeça, e que tudo que você pode fazer é o que essa senhora fez, tocá-lo. E o Jairo se converte. E aí Jesus chega e chega na casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam, os planteavam, e ele disse, por que vocês estão em alvoroço e choram? A criança não está morta, dorme. Isso aqui é interessante, hein? Porque numa situação semelhante a essa, na casa de Marta e Maria, Jesus chorou. Mesma situação. Encontrou alguém morto. E o povo chorando. E Jesus também chorou. Mas aqui não. Diferente. Por que será? Estranho. Parece que o que Jesus está enfrentando aqui é a incredulidade. Enquanto que lá na história, na situação dramática de Marta e Maria, ele encontrou a sinceridade de quem não sabe o que fazer com a perda. Mas aqui, ele está vendo a incredulidade de quem está dizendo, por
que o Jairo foi perder esse tempo? Ele nem estava aqui quando a filha morreu. Por que ele foi confiar nesse profeta de Nazaré? Por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não é? Mas Jesus parece que é um pranto, mas é um alvoroço. Pranto e alvoroço não combinam. Você já viu um pranto? Um pranto derruba o espírito e dobra os joelhos. O histerismo combina com o alvoroço. O pranto não. Que perspicácia de Jesus, né? Que perspicácia de Jesus. Ele disse, por que vocês estão nesse alvoroço? Alvoroço é coisa de incredulidade. Alvoroço é coisa de gente desesperada. Alvoroço é coisa de gente que está revoltada com não sabe o quê. Não tem respeito. Não tem sensibilidade. Não tem solidariedade com quem perdeu. Interessante isso. Uma vez eu fiz o enterro de uma menina de 13 anos que tinha cometido suicídio com overdose. Saiu de casa dizendo para a irmã de 7 anos que estava cansada de viver e que não voltaria mais. E não voltou mesmo. E aí um colega que acompanhava aquela região me chamou e disse, Ari, eu não vou conseguir fazer sozinho. E ele não conseguiu mesmo, eu tive de fazer. Quando ele chegou lá, ele desabou. E aí tinha uma senhora chorando histericamente. E eu disse, quem é essa senhora? E ele me disse, é a mãe. E eu disse, tudo isso é dor? E ele disse, faz 6 anos que essa mulher não vê essa criança. Isso não tem nada a ver com dor. Isso é só o alvoroço da culpa. Ela já tinha matado essa criança há 6 anos. E aí apontou uma menina de 16 anos que estava num canto chorando, silente. Ele disse, ela sim. Essa menina de 13 anos chamava aquela de 16 anos de mãe. Porque era ela que cuidava dessa menina. Alvoroço é outra coisa. Alvoroço é outra coisa. E aí Jesus disse, por que vocês estão em alvoroço? A criança não está morta, mas dorme. Bom, agora temos um outro problema. Que é Jesus está dizendo que esse pessoal não sabe a diferença entre um morto e um dorminhoco. Não é? E isso aí já é um acide, porque todo mundo sabe. Pelo menos lá na época já se sabia, com certeza, que esse aqui não está dormindo, não. E aí, essa é outra beleza de Jesus. Que é o que o livro de Hebreus diz. Pela fé entendemos que o universo é sustentado pela palavra do poder de Cristo. O que Cristo está avisando para todos nós é que as coisas só dizem, só são quando Ele disser que é. Enquanto Ele não disser que é, não é. Você ouviu Deus falar? Então ainda não é. Você ouviu Deus proferir a sua sentença?
então ainda não é. Só é quando Deus disser que é. É Deus, Pai, Filho e Espírito Santo que sustenta o universo. Só é quando Ele disser que é. Ele não disse ainda? Então você ainda não sabe. Você está sofrendo por antecipação, por quê? Você está alvoroçado, por quê? Está desesperado, por quê? Você já ouviu Deus falar? Você já foi lá tocá-lo? Não? Então quem foi que lhe trouxe a má notícia? E por que a má notícia é a verdade? Quem é que sustenta essa notícia? Quem disse que há alguma coisa no universo que é inexorável diante da autoridade de Deus? Quem disse? Quem disse para mim e para você que há alguma coisa no universo que é inexorável, que nem Deus toca nisso? Quem disse? Você já ouviu a sentença de Deus? Então ainda não é, meu irmão. Ainda não é, minha irmã. E nós vamos tocar Deus. Nós vamos buscá-lo. Para ver realmente o que é que ele diz. E aí Jesus entrou, mandou todos sair. Só deixou entrar consigo o pai e a mãe. E tomou a menina pela mão e mais uma vez disse, Talitá, cumi. Como havia dito para o filho da viúva de Naim. Levanta-te. Eu te mando. Isso é extraordinário. Levanta-te. Eu te mando. E mais uma vez essa voz poderosa rompeu os umbrais que nos separam da transcendência. E só há no universo um ser que pode dizer eu. Toque esse ser, meu irmão. Toque esse ser, minha irmã. Não se deixe comandar pelas más notícias. Acredite no seu Deus. Não tenha um enunciado sobre ele. Vá tocá-lo. Vá tocá-lo. Aproveita, ele está aqui entre nós. Quando esse culto começou, nós fomos convidados a lembrar que nós estávamos juntos na presença de Jesus. Toque-o. Não importa quantas más notícias você está carregando agora. Jesus não liga para más notícias. Não importa quantas sentenças tidas como inexoráveis você está carregando agora. Não há nada inexorável diante de Deus. Não importa quantas cargas insuportáveis você está tentando carregar. Mas não há nenhuma carga que Jesus não possa carregar e transformar em um fardo leve. E num fardo suave. Não importa quanto você está trazendo num coração que diz para você
que a sentença está dada. Se essa sentença não foi dada por Jesus, então nada está feito. Creia em Jesus. Toque Jesus. Clame por Jesus. Não faça enunciados. Não se preocupe. Volto a dizer, não é que nós não tenhamos enunciados, nós temos de tê-los. De tê-los. Mas agora nós estamos falando de oração. Estamos falando de tocar o Senhor. E agora, tudo que você precisa saber é se você sabe de Deus. Se você sabe que Jesus é Deus, que veio em carne e osso para nos libertar. Isso é tudo que é preciso saber agora. Não diga não por Deus. Se ele tiver de dizer não, fica tranquilo, ele dirá. Ele não tem problema de personalidade não, ele diz mesmo. Deixa ele dizer. E não deixe nada, nem a morte, falar no lugar de Deus. Que Deus nos abençoe.